Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. Dessa vez para fazer mais uma recomendação de livro para você, meu ouvinte, que gosta de ler livros com uma pegada mais técnica, certo? Com uma pegada mais científica. O livro da vez, certo? Da indicação de hoje, é esse livro daqui, Os Seguidores de Maxwell, desse autor daqui, Bruce Hunt. Eu acho que fala assim. Aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, fica aqui um agradecimento a todos os membros, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Já falando aqui de início, o link para você encontrar esse livro vai estar aqui ou na descrição ou no comentário fixado, um dos dois. E se você faz a compra desse livro ou de qualquer outra coisa na Amazon pelo link que está aqui, ou na descrição, ou no comentário fixado, você já ajuda enormemente aqui o canal iFísica. Então vamos lá, qual que é a ideia desse livro, certo? E por que eu estou recomendando ele aqui? Esse livro daqui é um livro mais daquele estilo histórico, certo? Eu, particularmente, eu gosto muito de livros históricos. Eu gosto de saber como é que as coisas foram aparecendo e não só o que elas são. Eu acho legal ver o desenrolar da pesquisa científica, certo? O desenrolar do conhecimento científico, como é que ele vai avançando. E esse livro tem exatamente essa premissa. Qual que é a ideia? Como todo mundo sabe, nós temos um conjunto de equações, que são as equações de Maxwell, que são as equações que descrevem o eletromagnetismo. Não foi o Maxwell que obteve todas as relações por trás, todas as relações físicas por trás das equações de Maxwell. O que ele fez foi basicamente compilar o conhecimento que se tinha de eletromagnetismo em forma de equações, e inclusive acrescentar o termo, o termo de corrente de deslocamento na lei de Ampère, que eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, de todas as leis de Maxwell. Mas enfim, o Maxwell foi uma figura central no eletromagnetismo por conta de suas contribuições teóricas, certo? A estrutura do eletromagnetismo que a gente tem foi, inicialmente, foi formulado de forma matemática por ele, e por isso ele tem uma importância muito grande. Porém, quando ele fez essa formulação das leis do eletromagnetismo, elas não eram muito bem aceitas naquele momento, certo? Então, inclusive, aqui fala, eu até coloquei uma colinha para não esquecer, mas ele publicou as equações de Maxwell, digamos assim, o seu trabalho em 1873, e ele morreu em 79. E quando ele morreu sem ver as equações dele serem realmente aceitas. As equações de Maxwell demoraram um tempo para serem aceitas pela academia, certo? Pelo meio científico. Isso principalmente pelos motivos que vão acabar culminando na relatividade. Existiam algumas inconsistências, entre aspas, do eletromagnetismo, que as pessoas ficavam na dúvida, certo? Todo mundo achava na época que as ondas eletromagnéticas, se existissem, mas de forma geral os campos elétricos e magnéticos, certo? Também as ondas eletromagnéticas, dada a correção que o próprio Maxwell fez às equações, que permitem as equações previstas teoricamente, todo mundo achava que elas tinham que se propagar em um certo meio, que foi o conhecido éter lumífero, que por muito tempo as pessoas acharam que existia. E a questão é que quando você tentava fazer as equações de Maxwell serem compatíveis com a mecânica, chegava em diversas inconsistências. Inclusive essas inconsistências que foram as precursoras para a relatividade especial, que fizeram com que o Einstein visse que a mecânica precisava ser adaptada, e acabou com o eletromagnetismo que saiu mais ileso nessa história. Então, enfim, não era por conta disso, o eletromagnetismo de Maxwell não era tão bem aceito assim. E aí o que o livro chama dos seguidores de Maxwell foram exatamente os físicos que foram responsáveis, talvez, por mostrar exatamente essa exatidão das equações de Maxwell. Não só mostrar que elas estavam corretas, mas fazer um trabalho primoroso no contexto da física. Por quê? Diferentemente do que muita gente acha, as equações de Maxwell, elas não têm aquela forma bonitinha desde quando o Maxwell fez. O Maxwell não chegou naquelas equações. O livro, inclusive, mostra isso, mas já tinha visto de outros lugares. As equações de Maxwell, que o Maxwell chegou, na verdade, era um conjunto de, se não me engano, eram por volta de 30 equações. Eram muitas equações que ele fez separadamente, então, ou seja, teve um serviço para poder compilar as equações todas de uma forma só, enfim, tiveram adaptações a serem feitas nas leis de Maxwell. Além disso, todo o trabalho do Maxwell, a forma como ele encarava a propagação de campos elétricos e magnéticos, eram baseadas numa ideia do éter, como algo mecânico. Certo? Então ele imaginava certos princípios nos quais os campos elétricos e magnéticos iriam se comportar por esse éter, como eles seriam transportados, como é que seria a mecânica da coisa. Então, ou seja, essas ideias tiveram que ser amaciadas, certo? Adaptadas para o contexto que a gente tem atualmente, que a gente conhece as leis de Maxwell. Não existia notação vetorial naquela época para fazer divergente, rotacional, para poder chegar nas equações de Maxwell. Elas levavam em conta uma propagação mecânica, por conta desse pensamento mais antigo do Maxwell mesmo, até condizente para a época. Ele não viu a relatividade, certo? Ele não viu ela surgindo, e também de fazer com que as equações ficassem mais palatáveis. Os seguidores de Maxwell, no caso,
né, que o autor coloca, são 4 pessoas, mas principalmente 3. Ele coloca, né, como sendo os 3 seguidores o George Fitzgerald, que inclusive muitos devem conhecer, porque quando a gente fala contração de Lorentz na relatividade, tem muitos livros que colocam contração de Lorentz Fitzgerald. É esse mesmo cara aqui, inclusive. Ele inclusive ele conta desse episódio. O Oliver Heaviside, que talvez muitos conheçam pela função degrau, certo? A função de Heaviside, que normalmente a gente vê em equações diferenciais. E também o outro que é menos conhecido, mas que chama Oliver Lodge. Esses 3 físicos foram os principais, né? Foram chamados seguidores de Maxwell, responsáveis ali por passar a palavra e amaciar bastante as equações de Maxwell. Inclusive, a forma das equações de Maxwell, como nós conhecemos atualmente, o livro até coloca que ela é por conta do Heaviside. É interessante ver isso porque é aquela coisa, quando a gente ouve equações de Maxwell, a gente acha que elas surgiram dessa forma, certo? Mas não, teve um grande desenrolar. E depois, né, o 4º seguidor de Maxwell que ele coloca é o próprio Hertz, certo? Que depois surgiu, né? Mas os 3 originais, digamos assim, certo? Desde o início ali, foram os que eu falei, né? O Fitzgerald, o Heaviside e o Lodge. Enfim, o livro conta basicamente nisso. O trabalho deles em fazer a aceitação das equações de Maxwell e de tentar amaciar e descrever as equações de uma forma que fosse mais concisa e aceita fisicamente falando. Então, basicamente o que esse livro coloca, e isso é um fato, é que as equações de Maxwell, grande parte da importância que elas têm atualmente, grande parte da influência que elas tiveram, foi em grande parte também devido a esses tais seguidores de Maxwell, né, que é o que o livro coloca. Por isso que eu recomendo. Ele é um livro legal pra caramba, certo? Eu adoro eletromagnetismo, adoro a parte histórica, então é muito legal ver os desenrolares. E esse livro pode ser lido de 2 formas diferentes. Aqui ele vai mostrando todos os mecanismos mecânicos, né, que o próprio Maxwell levava em conta, que era a propagação dos campos eletromagnéticos. Mas na prática, você não precisa ver essas partes se você não quiser, porque elas não impactam para a história como um todo, porque são partes que a gente sabe totalmente que estão erradas. Então, você pode ler esse livro de 2 formas. Ou ler de cabo a rabo completo, pegando tudo, ou nessas partes que ele vai explicando os mecanismos mecânicos nas quais os campos, né, se movimentam no espaço, no tal éter que ele falava. Você pode pular essas partes sem comprometer o resto da história, certo? Se você não tiver um conhecimento técnico o suficiente para poder pegar essas partes. O único adendo que eu faço aqui, se você for ler esse livro, é para que talvez você não passe pela confusão que eu passei quando eu li ele. Eu li esse livro, eu estava no meu 3º período, certo? Eu estava fazendo o Física 3, certo? Fundamento de Eletro. Então eu não tinha visto, né, o eletro da segunda metade do curso, enfim, eu tinha uma trajetória, né, só de 3 semestres na física atualmente, né, já é meu 7º ano na física, então eu já evolui muito desde que eu li esse livro até hoje. Mas uma coisa importante é que é o seguinte, esse livro, né, obviamente, esse Bruce Hunt, ele não é brasileiro. Então esse livro foi traduzido e a pessoa que traduziu é um engenheiro eletricista. E por que eu faço esse adendo? Porque existe uma nomenclatura diferente entre os físicos e os engenheiros, principalmente engenheiros eletricistas, quanto ao campo magnético. O campo magnético é o campo B, certo? Que aparece nas leis de Maxwell como divergência de B igual a 0. Esse é o campo magnético físico, o fundamental. Porém, na engenharia, é muito comum eles tratarem o campo magnético como sendo o campo H, que para os físicos é somente o campo H, que é um campo auxiliar, que é útil quando você está tratando o campo magnético nos mesmos materiais. E aí, por conta disso, né, normalmente na engenharia, eles chamam esse campo H de campo magnético e chamam o campo magnético de verdade, o real, de campo indução magnética. Então, a primeira vez que eu li isso, a primeira vez que eu li esse livro, eu demorei um pouco para entender essas partes. Eu falei, que indução magnética ele está falando? Ele está falando de indução eletromagnética? Na verdade, ele está falando de lei de Faraday? Enfim, eu não sabia. Eu nunca tinha visto isso, o campo H, eu não estava nesse nível. Então, toda vez que ele falar campo indução magnética, é o campo magnético, é o B, o campo magnético real. Toda vez que ele falar campo magnético, é o campo auxiliar, é o campo H, ok? Só para que você fique atento quanto a isso, só para que não tenham discussões aqui, não, o campo H não é o campo fundamental. O campo magnético real, o fundamental, fisicamente falando, é o campo B, certo? Então, eu acho isso importante porque foi algo que me fez diferença na minha leitura, certo? Eu acabei me confundindo em algumas partes e depois sanei essa dificuldade, certo? Então fica aqui essa dica, mas obviamente isso não compromete, a tradução é muito bem feita, certo? E o livro é muito bom, recomendo demais esse livro para todo mundo que gosta da parte, tanto de livros com temática científica, de física, de forma geral, quanto também de pessoas que gostam de um livro com uma pegada histórica. Esse livro é bem legal, recomendo demais, ok? Então, basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário.
Já leu esse livro? O que você achou? Gostou da recomendação? Gosta de livros com pegada mais histórica? Prefere os livros mais técnicos? Prefere, enfim, deixa aqui, né, o seu tipo de gosto, para que eu saiba também se essas recomendações estão indo bem, ok? Enfim, né, se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com seu amiguinho. E, claro, né, use aqui os comentários a seu favor, ok? No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.